Olá! Seja bem-vindo a mais esta aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Yolândia Moraes e quero te convidar para bater um papo comigo hoje sobre o gênero reportagem. Você sabe o que é uma reportagem? Já leu uma reportagem alguma vez na vida? Você consegue entender a importância deste gênero para o desenvolvimento do seu senso crítico, do seu poder de opinião, das suas habilidades para ler, escrever e interpretar? É sobre isso que eu quero falar contigo hoje. Vem comigo? Temos como objetivo da aula de hoje identificar e utilizar, organização tópica e recursos que estabelecem a coesão nos textos científicos, com linguagens multissemióticas, ou seja, linguagem que mistura texto verbal e texto não verbal. Um outro objetivo da nossa aula de hoje é ler diferentes gêneros textuais para sabermos identificar e selecionar estratégias de leitura adequadas para cada um. Nesse sentido, eu te convido a primeiro pensar sobre o conceito deste gênero, que, como a notícia também é jornalístico, é texto não literário e tem como intenção discursiva informar, e ao mesmo tempo contribuir para que o leitor desenvolva opinião crítica acerca de fatos reais. Vem aqui comigo um minuto para que eu te diga que quando se lê uma reportagem, é muito importante que você atente para as informações tendenciosas, ou seja, informações que nos levam a acreditar em dados que não são verdadeiros. Quando você lê uma reportagem, você precisa estar atento, primeiro, ao veículo de comunicação em que ela está sendo veiculada. Quem está por trás deste texto? Com que intenção se escreveu esse texto? O texto, afinal, está a serviço de uma intenção discursiva. Então, como leitor atento, faça sempre estas perguntinhas. Na tela, eu te convido a observar o seguinte esquema. A reportagem, como texto, apura não somente as origens do fato, Nós vimos na nossa aula de número 11 que a notícia tem como primeiro e claro objetivo a transmissão, a narração de um fato. Na reportagem, além disso, a gente vai perceber a presença das razões e dos efeitos, que o fato que está sendo narrado vai trazer para a tua vida como leitor. A reportagem também abre o debate sobre algum acontecimento e vai se desdobrando, no sentido de que você vai perceber, dentro desse tipo de texto, outras estratégias além da mera transmissão de uma informação. Se você me seguir, você vai perceber, que notícia e reportagem são textos jornalísticos. Apresentam, portanto, uma estrutura similar. Ambas possuem título principal e secundário, possuem uma lead e também o corpo do texto. Só que no caso da reportagem, meu aluno, tu precisas saber que ela vai ser mais ampla e terá uma estrutura menos rígida. Você vai perceber, por exemplo, que dentro da reportagem aparecerão opiniões e interpretações do autor. Além disso, entrevistas e também trechos de depoimentos, análises de dados e pesquisas, causas e consequências, dados estatísticos, entre outros. Vem comigo que eu vou te dizer para que isso serve. Para ampliar o teu repertório linguístico, para desenvolver em ti o senso crítico, a opinião crítica, porque a gente sabe que tanto a notícia quanto a reportagem estão a serviço da informação. E eu também preciso te lembrar que quanto mais informado é o leitor, melhor esse leitor escreverá. Da mesma forma
que interpretará. Nesse aspecto, eu te convido mais uma vez a olhar para a tela e entender comigo que os elementos composicionais do gênero reportagem, tá, se assimilam em alguns aspectos com os da notícia, mas você vai ver comigo, por exemplo, tá, que diferente da notícia, a reportagem ela é um texto escrito em terceira e em primeira pessoa, tá bem? Quando eu te ensinei notícia, eu te disse que a notícia se vale apenas da terceira, porque todo jornalista, ao escrever uma notícia, deve ser imparcial. Já na reportagem, você vai perceber, e daqui a pouco eu vou te mostrar isso, que estão dentro do texto a terceira e a primeira pessoa. Há também a presença de títulos, o principal e o secundário, e toda a reportagem vai tratar de temas sociais, políticos, econômicos e culturais. A linguagem da reportagem, meu aluno, sempre será simples, clara e dinâmica, e se adequará ao público para o qual se volta. Dentro da reportagem, aparecerá ainda os discursos direto e indireto, objetividade e subjetividade ao mesmo tempo, da mesma forma que a linguagem formal. Na notícia, você viu que o texto não é assinado por ninguém. Já na reportagem, nós teremos um texto assinado pelo autor. Nesse sentido, é bom sempre pensar, tá, que existem elementos que diferenciam a notícia da reportagem, tá? Sobre eles, nós estaremos falando na aula de hoje. Vem comigo? Veja bem, na tela, você vai ver ainda as seguintes informações, tá? Olha só, eu printei para ti o trecho, tá? Um pedaço de uma reportagem que foi veiculada pelo seguinte suporte, a revista Super Interessante. Dentro desta revista aparece para nós o seguinte título: Como um quadro pode valer milhões? Veja que aqui o leitor está sendo convidado a entender o que está por trás, tá, desta realidade que visita o cenário cultural. Tá? Por que obras de arte valem tanto? Afinal de contas, o que se esconde dentro desse universo? E você vai perceber comigo que logo depois do título principal, aparece para a gente o título secundário. É ele quem vai nos aproximar um pouco mais do corpo do texto. Veja, a arte movimenta uma das economias mais estranhas do mundo, com bolinhas coloridas e pinturas com esterco valendo milhões de reais. Entenda as regras do mercado dos artistas. Esta reportagem, como todos podem ver na tela, foi assinada pelo jornalista Luiz Romero. Depois do título e do subtítulo, a gente vai ver ainda, tá bem? Que o primeiro parágrafo do texto se assemelha muito, tá bem, ao primeiro parágrafo de uma notícia. Na nossa aula de número 12, eu te falei, tá, que a notícia sempre se apresenta ao leitor por meio de uma lead, tá? Então veja que aí nós temos, mais uma vez, o primeiro parágrafo sendo representado por esse mesmo recurso, tá? Leia comigo. 63 milhões de dólares é um aviso. Estou vendendo, ameaçou o leiloeiro. 64 milhões de dólares. Ainda em tempo, continuou. Os lances que elevavam o preço do quadro em 1 milhão a cada 3 segundos eram sinalizados por placas levantadas no auditório. Veja que aí, agora ele vai falar do lugar em que o fato está sendo narrado. A cena durou poucos minutos, tempo suficiente para que um recorde fosse quebrado. A venda de um quadro, né, de Mark Rothko por 72 milhões de dólares ou ainda 144 milhões de reais. Representava, até aquela noite de 2007, o maior preço na carreira do pintor. E mesmo com tanto dinheiro flutuando pelo lugar, o leiloeiro parecia entediado.
com o corpo apoiado num gabinete de madeira, o alemão Tobias Meyer recitava as cifras quase que com desdém. Aqueles milhões eram rotina. Então você vem comigo para eu te explicar, tá bem? Que nesse momento, o que faz o jornalista dono desta reportagem? Ele localiza o leitor, tá? Dentro do tema que será tratado pelo seu texto. Então você consegue perceber que dentro desse primeiro parágrafo existe um fato sendo narrado, tá bem? A venda de uma valiosa obra de arte. Vem comigo na tela para que tu percebas agora comigo, tá? Que dentro do corpo do texto aparece primeiro, tá? O fato que está sendo narrado, o leilão, né? A venda de um quadro do pintor expressionista Mark Rothko, tá? Veja que vale muito. Na nossa moeda, 144 milhões de reais. E aí, depois deste parágrafo, tá? O texto, a reportagem vai se desdobrar para te explicar uma série de coisas, tá? Então, veja que depois, por exemplo, o texto vai te dizer como explicar esse valor. Por que o mercado de vendas de obras de arte possui regras, tá? Que fazem com que os valores sejam grandiosos, né? São exagerados e isso nos assusta, mas existe uma explicação para isso, tá? Que são as regras determinadas pelo mercado de obras de arte. E quais são essas regras? A reportagem vai te dizer, vai te falar, vai te explicar. Ela vai te dizer, por exemplo, que o valor de uma obra de arte tem pouca relação com a complexidade da obra. E logo depois vai te dizer quais são os fatores que elevam o preço desta obra de arte. Dentre eles está o principal critério, que é o renome do artista. O artista é famoso, reconhecido dentro deste universo, tá? Vira uma marca de poder. E isso contribui significativamente para que a sua obra valha muito. Depois disso, a reportagem vai te dizer ainda como se constrói um artista. Quais são os instrumentos, quais são as ferramentas que todo artista acaba usando para se tornar uma marca de poder. E aí você vai entender por meio do texto, tá, que os artistas não nascem sozinhos. Eles têm ao seu lado gente especializada em lançar marcas e gerenciar valores. Eles têm, na verdade, pessoas que lhe servem como suporte e lhe apresentam para o mundo como dono, né, como dono de uma marca artística que merece ocupar a casa das pessoas. Outra questão que vai ser tratada nesta reportagem é a desconstrução do mercado. O jornalista, depois de explicar para a gente cada um desses passos que aparecem na tua tela, vai nos dizer que existem, por exemplo, dentro deste cenário, roubos, transações irregulares, preços que não precisam ser explicados, ou seja, que não precisam ser declarados, e isso vai dar vazão para a lavagem de dinheiro e também para pagamentos de propinas. Então você consegue perceber, meu aluno, vem comigo para eu te explicar, que dentro da reportagem há muito mais desdobramentos do que dentro da notícia. Quando eu te ensinei notícia, eu te disse que dentro da notícia existe um fato e a narração dele. Pronto. Informado sobre isso, o leitor não vai ser convidado a desenvolver opinião própria, senso crítico. O que ele pode, no máximo, a partir da notícia, elaborar um julgamento sobre o fato que ocorreu. Já a reportagem não, ela te dá muitas informações baseadas, como eu te falei há pouco, em dados estatísticos, em depoimentos e outras fontes. Para quê? Para que você desenvolva por meio dela o seu senso crítico, né? Opinião própria, e possa, por meio disso, ampliar o seu repertório. Olha na tela comigo e entende, por exemplo, olha, que dentro da reportagem, a primeira e a terceira pessoa, né, se misturam. Quando eu leio 63 milhões de dólares, é um aviso, estou vendendo. Ameaçou o leiloeiro 64 milhões de dólares. Você consegue perceber que quando ele diz
é um aviso, estou vendendo, ele faz uso da primeira pessoa, eu estou vendendo. Mas quando ele diz ameaçou o leiloeiro, ele pula para a terceira, ele ameaçou. Então, como eu te falei no início da minha fala da aula de hoje, dentro da reportagem, primeira e terceira pessoa se misturam. Um outro aspecto diz respeito à presença do título, né, e do título secundário. O que seria o título desta reportagem? Como um quadro pode valer milhões. O que vem depois é o que a gente chama de título secundário ou subtítulo. É ele que vai nos aproximar um pouco mais do corpo da notícia. Uma outra característica deste gênero, tá, é o seu tema. Toda notícia é um convite à compreensão de uma prática cultural. Tá? Toda notícia, na verdade, nos traz um tema. O tema desta notícia que nós estamos lendo é um convite à compreensão de uma prática cultural que gera milhões de lucro para a economia mundial. Ela vai nos falar como se dá, tá? E o que existe por detrás da aquisição de obras de artes. Depois a gente vai ver que dentro desse texto aparece uma linguagem simples, clara, dinâmica, e a gente consegue perceber isso com tranquilidade quando a gente lê, por exemplo. E, mesmo com tanto dinheiro flutuando pelo lugar, o leiloeiro parecia entediado. Veja que a expressão dinheiro flutuando foge um pouco, né, do nível formal da linguagem, muito presente, por exemplo, no gênero notícia, para tornar o texto um pouco mais leve, um pouco mais simples, tá? Mas veja que tudo aí é muito claro. Não há muita vazão para emprego da palavra no sentido figurado, por exemplo. Como esses nomes acabam virando uma grife. Ou ainda, segunda estratégia, consiste em emprestar os quadros para museus e galerias. Então veja que tudo dentro deste universo da linguagem jornalística que se faz presente na reportagem reforça para a gente esses três traços de linguagem simples, clara e dinâmica. Eu vou te mostrar agora na tela, vem um pouquinho aqui comigo, um outro exemplo, tá, de texto jornalístico que compõe uma reportagem, tá, para te dizer como a linguagem deste gênero se aproxima muito da realidade do público para o qual ela foi pensada. Quando você lê na sua tela, acompanhe aí comigo, por favor, o seguinte título: computadores arretados. Veja bem, o emprego do adjetivo arretados aí nos faz pensar em uma das regiões do nosso país, a região Nordeste. E se você desce um pouco mais para o texto, você vai ver que o que está em negrito vai nos levar exatamente para dentro desse contexto. Veja bem, encravado no interior da Paraíba, o Polo Tecnológico de Campina Grande tira as boas ideias das prateleiras universitárias e as transforma em empresas e produtos de exportação. Então, veja aqui o que eu te falei há pouco a respeito do título. É um exemplo de linguagem simples e também assim muito adequada ao público, tá? Para o qual ela se volta. A linguagem nos levando diretamente para o sujeito, que nesse momento é o destaque do texto. Veja ainda que um outro traço da reportagem é a presença dos discursos direto e indireto. Se você não sabe o que é isso, vem comigo que eu vou te explicar agora. Entenda, pode vir aqui. Todo texto narrativo se vale de discursos. E o que são discursos? São falas, tá? Elaboradas, ora pelo narrador, ora pelo personagem. Quando você lê um texto e você percebe que o narrador está falando no lugar do personagem, você tem ali um exemplo de discurso indireto. Quando você, por outro lado, observa que o personagem fala por ele mesmo,
você tem, então, um exemplo de discurso direto. É o que acontece nas falas que eu te mostro agora na tela. Vem comigo? Observa, por exemplo, que quando ele diz 63 milhões de dólares, é um aviso, estou vendendo. Ou ainda, 64 milhões de dólares, ainda em tempo. O que a gente percebe aí? Que o próprio personagem está falando por ele mesmo, ou seja, a pessoa, tá, que está lá narrando o leilão está falando por ela mesma. Estes dois exemplos, portanto, são o que a gente chama de discursos diretos. Mas se você desce um pouco mais e você lê comigo os discursos que estão abaixo, ameaçou o leiloeiro ou ainda continuou, você percebe que agora não é mais o leiloeiro quem está falando por ele, mas o narrador que o observa, tá? E divide com ele a cena. Então, aí estão, tá? Alguns exemplos do que a gente chama de discurso direto e indireto, um outro traço que se faz presente dentro da reportagem. Observa ainda comigo que a reportagem, tá? Ela se vale tanto da objetividade quanto da subjetividade. Eu vou te explicar isso, vem comigo para você entender. Quando eu sou objetivo na hora que escrevo um texto? Quando eu não expresso por meio dele nenhum tipo de emoção ou sentimento. Ou seja, quando eu sou imparcial, quando eu utilizo a palavra a favor da informação e eu não me envolvo em nenhum momento com aquilo que está sendo narrado, com aquilo que está sendo contado por mim. Já a subjetividade é o contrário disso. Você é subjetivo toda vez que, por meio da linguagem, você desperta no seu leitor algum tipo de emoção. Então, no gênero reportagem, tanto a objetividade quanto a subjetividade aparecem. Verifique isso nos exemplos que eu coloquei para você na tela. Olha lá. Quando ele diz, com o corpo apoiado num gabinete de madeira, o alemão Tobias Meyer recitava as cifras quase que com desdém. Aqueles milhões eram rotina. Veja que aqui o narrador tece um comentário a respeito do alemão, tá? Que diz muito daquilo que ele pensa sobre a pessoa. Ou seja, ele está se posicionando no texto acerca do comportamento do alemão Tobias Meyer. Então, no segundo exemplo, você vai ver ainda que ele vai fazer a mesma coisa. Isso ajuda a explicar os milhões das vendas, os bilhões do mercado e a cara de tédio do leiloeiro que abriu esta reportagem. Veja que, mais uma vez, ele tece um comentário a respeito do comportamento daquele homem. Ou seja, ele se envolve com a narrativa, ele dá a sua opinião, ainda que de maneira implícita. Veja que, nos exemplos abaixo, a objetividade predomina. Um dos aspectos mais impressionantes do mercado de arte é sua capacidade de crescimento. Tudo aqui é informação. Não existe nada com relação ao que o jornalista pensa sobre isso. Da mesma forma que abaixo. O principal critério é o renome do artista, a marca que sua assinatura atribui ao quadro. Veja bem, toda a reportagem, meu aluno, vem aqui comigo para eu te explicar. Está a serviço, tá, de um objetivo, de uma intenção discursiva. Portanto, toda a reportagem também se constrói para alcançar um determinado público. Se você já manipulou jornais, revistas, se você já leu uma reportagem por meio da internet ou até mesmo de uma rádio, você deve ter percebido que algumas reportagens se valem muito mais do nível formal, tá bem? Que do nível informal. Então, o que eu tenho para te dizer, tá? É importante na hora que você lê uma reportagem que você observe o tipo, o nível de linguagem que o repórter, que o jornalista usou, assim como as escolhas das imagens que ilustram essa reportagem, porque estes elementos discursivos nos revelam muito sobre o público para quem essa reportagem foi escrita. Na tela, você pode observar o seguinte, ó. Crianças perseveram mais durante tarefas quando estão vertidas, como o Batman. Tudo aqui nos faz pensar, meu querido aluno,
em um leitor que já passou, né, pela escola, que possui um certo nível de instrução. E isso é reforçado para mim por meio do quê? Do nível de linguagem que o jornalista usou. Tudo aqui é nível formal. Mas se você for comigo até as próximas reportagens, você vai ver que agora o nível de linguagem e também as imagens, né, que ilustram essa reportagem nos levam para um outro público. Refém vive terror durante sequestro. Ao lado, bandido mata parceiro. Veja que a poesia da primeira imagem, a criança vestida de Batman, deu lugar a um homem, né, baleado e estirado no chão. A forma como ele emprega a palavra no título, veja que aparece terror, veja que aparece mata. Agora, a gente pode dizer que o público dessa reportagem se diferencia um pouco do primeiro público de quem eu te falei há pouco, tá? Ou seja, essa reportagem foi escrita para um público que se interessa mais por esse tipo de assunto e que muito possivelmente vive na periferia, tá? Isso é importante na hora que a gente lê uma reportagem. Uma outra coisa importante que eu quero te mostrar, tá? Diz respeito, tá, a essa questão. Olha, toda a reportagem, como eu te falei no início da minha fala, se vale de trechos de entrevistas, depoimentos e dados estatísticos. Como isso vai aparecer dentro da reportagem que eu trouxe para a nossa aula de hoje e que você pode acessar, se quiser, integralmente no link que eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Veja, segundo Don Thompson, economista, colecionador e autor de O Tubarão, de 12 milhões de dólares, o mesmo vale para os grandes consumidores do mercado de arte. Olha, veja que ele traz para dentro do texto a fala do Don Thompson. Isso acontece também no segundo exemplo. E traz ainda um dado estatístico coletado pela Interpol. Interpol conta cerca de 40 mil obras roubadas. Então, veja que a reportagem, ela se apropria de entrevistas, depoimentos e dados estatísticos para inserir na vida do leitor o maior número de informação possível. Veja que aqui, olha, mais uma vez, o texto foi assinado. Quem é o dono dessa reportagem? Luiz Romero. Então, meu aluno, você deve ter percebido que todos os elementos dos quais eu te falei no início da minha fala apareceram dentro da reportagem que eu trouxe para a nossa aula de hoje. Olha aqui para mim, porque eu quero falar contigo, nesses últimos minutinhos de aula, sobre um outro recurso importante deste gênero, a coesão, tá, gente? O que é coesão textual? São os recursos que a gente emprega na hora que escreve para atribuir o quê? Conexão às nossas ideias, sejam elas ideias verbais ou não verbais. Então, se você olhar para a sua tela, você vai ver, olha, que dentro desta reportagem eu tenho o seguinte título: Pequenos leitores desvendam o precioso mundo da literatura. Como a coesão se constrói aí, gente? Basta você olhar para o que a palavra te diz e para aquilo que as imagens também te dizem. Veja que, assim como no título, olha, pequenos leitores desvendam o precioso mundo da literatura. A palavra preciosa aí, ou precioso, né, melhor dizendo, está sendo reforçada pelo semblante, pela alegria, pela satisfação dessas crianças que, como o título nos sugere, são pequenos leitores e fazem da literatura sua parceira. Um outro menino resgatado na Síria, cuja imagem comoveu o mundo, aparece em reportagem. Veja que a imagem vai trazer para a gente, né, um reforço. É impactante olhar para esse menino e saber que ele foi resgatado em meio a um contexto de guerra. Então, veja que dentro da reportagem existem elementos que você precisa observar na hora em que lê este gênero textual. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, tenha aprendido muito sobre o gênero reportagem e se valha dele para crescer, tanto no que diz respeito à leitura quanto à escrita.